Bem-vindo ao canal Reprogramando Você. Hoje nós vamos trabalhar uma questão bastante importante, que é a alimentação, né? No processo de 21 dias, a alimentação é a questão mais importante, né? Que deve estar preocupando muitas das pessoas que querem seguir o processo dos 21 dias e ter um corpo mais parecido com o corpo que você tinha com 20 e poucos anos. Para quem não me conhece, meu nome é Raul, eu tenho 55 anos, 1,80 m e 78 quilos. Eu não pesava isso, eu pesava muito mais, mas depois que eu fiz o processo de 21 dias, eu vi que era possível entrar dentro da tabela do IMC, o Índice de Massa Corporal. Até então eu achava impossível. Eu acreditava muito no que diziam de que isso é uma tabela para americanos ou europeus e não para nós latinos, né? Especificamente mais brasileiros. E eu cheguei à conclusão que a tabela tem sentido. A tabela tem nexo, sim. É possível chegar lá. E eu vou falar um pouco hoje sobre alimentação antes de postar um vídeo sobre exercícios para alongamento além da coluna de outras partes do corpo com o rolo e o colchonete que eu havia comentado anteriormente. Falando de alimentação, é muito importante levar em conta aquilo que eu falei sobre aumentar a queima, a combustão de calorias e diminuir a ingestão de calorias. São dois vetores acontecendo ao mesmo tempo. Isso vai fazer perder peso. E perder peso significa você ganhar agilidade, maior facilidade de se deslocar, maior amplitude articular, movimentos mais leves no seu dia a dia. Porque pense o seguinte, 1 quilo de musculatura é exatamente 2,5 kg de gordura. Tenham essa conta na cabeça, porque quando a gente começa a fazer academia, acontecem duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro é que você começa a ganhar massa muscular e você perde peso, mas se você for olhar na balança, isso não está acontecendo. Parece que você não está perdendo peso. Por quê? Você está ganhando massa muscular. E quando você ganha massa muscular, a balança não colabora. Então é importante ter isso em mente. E a qualidade da alimentação, aquilo que você vai ingerir é o que vai influenciar no teu peso. Então, algumas coisas são importantes de a gente ter em mente. Primeiro, tentar reduzir o volume de alimentos que a gente come. Eu não digo que é já fazer um jejum, mas é você diminuir um pouco a quantidade de coisas. Por exemplo, se você é fanático por comer pão, procura comer menos pão. Pelo menos a metade ou 1/3 do que você come, né? Eu tenho algumas dicas também para você se livrar do pão, como eu me livrei, né? Ou você se livrar de algumas coisas com mais facilidade dentro da sua casa. Eu, por exemplo, na questão do pão, já entrando nesse assunto, eu também sempre levei muito pão para casa, né? E o pão sempre pede acompanhamento. Então ele pede uma geleia, uma manteiga, uma margarina, ele pede uns frios, queijo, presunto, salame, enfim, dependendo do teu café da manhã, ele vai puxando coisa para você calórica, né? Para você ingerir. Eu, para tentar passar por cima disso, eu comecei a tomar minha média, meu café com leite e o meu pão com manteiga na padaria. Porque eu só ia na padaria para isso. E não levava pão para casa, né? Que é uma maneira de me policiar com relação ao pão, né? Outra coisa também, eu diminui bastante a ingestão de carboidratos, né? Principalmente arroz e massas. Por que eu fiz isso? Porque eu queria diminuir não só o açúcar que estava entrando, mas eu queria diminuir o carboidrato para o organismo ir atrás da gordura. Esse era o meu objetivo. Então a questão do açúcar, eu parei de usar o açúcar refinado, porque ele tem muita química para branquear o açúcar,
Vai muita química no processo, né? Químico de purificação, né? De branqueamento do açúcar refinado branco, né? Como a gente conhece. Então eu usei um açúcar mascavo, né? Mais próximo do natural e o mel. O mel é excelente pelo simples motivo que ele é um anti-inflamatório potentíssimo. Então, por exemplo, se você faz uma atividade física e no dia você está quebrado, se você comer mel pós-treino ou antes do treino, você não vai ficar quebrado ou com inflamações no dia seguinte. Isso eu posso te garantir. Funciona super bem. Outro produto que eu coloquei na minha alimentação são os peixes. Eu parei de comer carne vermelha. Eu adoro carne vermelha. É que eu comia todo dia. E aí eu resolvi parar de comer carne vermelha e colocar um outro tipo de proteína. E coloquei o peixe nessa equação. E aí o peixe que eu falo pode ser um salmão, um atum ou uma sardinha. A sardinha eu considero o melhor custo-benefício porque ela é barata. Uma lata de sardinha vem não só com proteínas, mas vem com muito ômega 3, que é um excelente anti-inflamatório também. Então, às vezes, eu gosto muito de comer um omelete pós-treino e com sardinha. Existem algumas marcas que têm agora sardinhas temperadas, que vem com limão, molho de tomate ou molho picante, né? E eu uso um desses três para fazer uma omelete. Uso dois, três ovos, faço uma omelete, ponho alguma coisa para acompanhar é, e, e é excelente, né? Mas eu não uso a carne bovina e sim a carne de peixe. E a questão da sardinha é interessante porque parece uma barrinha de proteína, né? Aquilo que vem na lata de sardinha e é o suficiente, né? Para você ter uma recuperação pós-treino muito boa e voltar rápido, né? Não só no dia seguinte, mas se você esperar 48 horas para fazer o próximo treino, é o que eu aconselho no início. Não fazer treino após treino, dia após dia, mas fazer um treino, esperar, descansar e depois você retoma. Deixa o seu corpo assimilar aquilo que você está fazendo no seu treino. A questão outra também de diminuir a comida e trabalhar novos elementos na sua dieta, vai muito de encontro também a gente começar a fazer algumas comparações entre o homem moderno e o homem pré-histórico. Porque o homem moderno hoje tem muita facilidade de ter comida, né? Isso é uma verdade, e ainda mais depois da pandemia com o delivery, então ficou mais fácil ainda a pessoa ficar sedentária, pegar o celular e chamar a comida que ela quiser no aplicativo. E isso é um problema. Se a gente fizer uma comparação com o homem pré-histórico, ele de forma nenhuma ele era obeso. Muito porque se ele fosse obeso, ele não poderia fugir das feras. E na realidade, ele não tinha muita possibilidade de conseguir uma fera para comer e fazer o seu churrasco. Por quê? Era mais fácil a fera pegar ele, né? A menos que os homens pré-históricos se juntavam e aí pegavam um leão e aí comiam rapidamente, porque não tinha geladeira nem nada, então tinha que comer ali. Então era uma reunião grupal ali para fazer aquela refeição daquele leão e depois eles dividiam a pele da melhor forma possível para passar o inverno, né? E era a lei do mais forte. O cara mais forte ali ficava com a pele. E então naquela época, como é que fazia? Né? Se alimentava do que? De frutos? Não dava para pegar carne dos animais, do leão, enfim, você se alimentava do que? De frutas, legumes. Mas imagina se nevava, né? O que você ia comer então? Porque não tinha frutas nem legumes. Se você olhar aquele desenho da Era do Gelo, tem aquele esquilo, né? Ele anda com uma castanha para cima e para baixo o filme inteiro. Pois é, castanha. Era o que eles comiam. Eram castanhas, nozes, era tudo que as árvores davam, eles comiam. E se você olhar a composição proteica de gordura boa, HDL, das castanhas, nozes, avelãs, amêndoas, é fantástico. É fantástico. Então, se você pegar uma barra de amêndoas, de frutas secas, é excelente, porque é riquíssimo em proteínas e também gordura boa.
Então eu aconselho sinceramente a vocês utilizarem da melhor forma possível essas barrinhas, né, de proteína e proteína boa, né, gordura boa, e procurar sempre que possível. Aqui está a nossa companheira aqui, que dá aquela força pra gente sempre. E, e procurar pensar o seguinte, que o homem pré-histórico ele não tinha facilidades, e ele tinha um corpo enxuto. Ele tinha um corpo enxuto para fazer as coisas acontecerem, né? Então ele era magro, mas não era esquálido, ele tinha força, ele tinha preparo físico e é o corpo que nós estamos almejando, que era o corpo dos nossos 20 e poucos anos, né? Então a, esse comparativo do homem pré-histórico com o homem moderno, ele é muito importante para a gente saber o quanto a gente se desviou ao longo da trajetória, né? Outra coisa importante que eu gostaria de comentar é que o ser humano ele tem uma velocidade própria, que não é a velocidade da máquina. De 150 anos atrás, com a Revolução Industrial, nós passamos a viver uma velocidade que não é a velocidade humana, é a velocidade da máquina. Essa não é a nossa velocidade. Então, cada um de nós tem uma velocidade peculiar. E essa velocidade é aquela que a gente tem que prezar. Então, por exemplo, você não tem que ser uma máquina para comer ou para ter performance, mas você precisa ser você na sua alimentação e no seu dia a dia. Então, é importante pensar que a velocidade, aliás, os tibetanos falavam muito isso, né? Que se a roda entrasse no nosso, que a única roda que era permitida era a roda das orações, que a roda não podia entrar no nosso dia a dia porque a gente ia se perder. Nós íamos se perder na velocidade da roda, e isso é verdade. A roda hoje, ela domina. Seja a roda do automóvel, do trem ou do metrô, ou a roda do aplicativo, a roda está sempre dominando. E nos coloca nessa velocidade que não é a nossa. Existem alguns arquitetos que falam o seguinte, que eles fazem arquitetura para a velocidade humana, que não trabalha na velocidade das máquinas. Porque quem vai morar na casa é um ser humano, não é a máquina. Então, isso é muito importante, porque a motilidade, a nossa organicidade, tudo isso está ligado à nossa velocidade peculiar, não à velocidade da máquina, do equipamento. Né? Então, tenhamos sempre em mente o seguinte, o processo é um processo humano, ele não é um processo de máquina. Não é ir para a academia e ficar fazendo sessões e sessões e sessões de exercícios onde se isola o músculo e aí você perde a conexão. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Se a pessoa faz muito tempo musculação e vai fazer crossfit, depois vai ter uma grande dificuldade. Por quê? Porque na musculação você isola a musculatura e trabalha a musculatura isoladamente. Quando você vai fazer levantamento de peso olímpico, que é o crossfit é LPO, levantamento de peso olímpico com repetição. Quando você faz isso, os vários grupos musculares eles precisam conversar, dialogar entre si. Então o pessoal que faz musculação vai ter dificuldade de transferir energia potencial da cintura pélvica e da cintura escapular para a barra. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é, nós não somos uma máquina. Nós precisamos respeitar o nosso limite e vai haver momentos de desconstrução de movimentos para a gente fazer construção de novos movimentos ou a redescoberta de movimentos originais que nós tínhamos lá atrás. Então, o objetivo do processo ele não é simplesmente fazer 21 dias. Ele é reeducar numa postura alimentar, numa postura de exercícios, numa postura de vida que você conhece bem. Que você sabe você sabe quem você é lá atrás, né? Ou se você não sabe, a gente pode rememorar isso gradativamente. Então essa redescoberta de você, quando você tinha 20 e poucos anos, ela vai acontecer, mas com uma alimentação saudável, um ritmo de treinos saudável, com mobilidade articular saudável também,
amplitude de movimentos saudáveis também. Ou seja, sumarizando tudo, a ideia é transformar vocês num trem, né? Num trem, escalonar esse trem, fazer com que ele vá andando, que ele vá pouco a pouco ganhando força e ganhando solidez. Eu espero ter conseguido dar algumas dicas, eu vou me aprofundar em outras dicas de alimentação, mas eu vou intercalar com um pouco de exercícios também, para a gente ir ganhando um pouco daquela motilidade, aquela movimentação biológica que eu já venho falando há um certo tempo. Tá bem? Muito obrigado pela atenção, fiquem todos bem e até a próxima.